Voltamos agora para a gente não falar de liderança, a gente vai falar de outro caminho. Às vezes você tem uma pessoa que é excelentemente técnica, é muito bom no que faz, entrega super dentro daquilo que precisa. Qual que é o próximo passo para essa pessoa? Até hoje, dentro da história do que a gente já viveu, ou ela virava uma liderança ou estagnava naquele lugar. Se ela dissesse que não quer uma liderança, era vista como um profissional menos qualificado, menos competente, menos capaz. Mas existem outros caminhos que a gente pode construir para essas pessoas. Um desenvolvedor que ele é muito bom, mas não quer ser líder, ele pode crescer na área técnica. Alguém que é de marketing, é um excelente criativo, um ótimo designer, é um estrategista incrível, mas ele não quer lidar com gente. Ele não quer essa responsabilidade. Será que a gente está preparado para criar novos caminhos para essas pessoas? E aqui eu também faço um paralelo de que isso é muito recente e ainda poucas empresas estão preparadas para essa conversa, porque automaticamente, para muito líder, quando eu digo que eu não quero ser líder, eu sou visto como, peraí, como assim? Você não quer o status da liderança? Você não quer ser um C-level, um head? E como eu brinco muitas vezes no meu perfil no LinkedIn, a gente tem um excesso de heads e uma falta de hands. Então, tem muita gente querendo ocupar o cargo de head, ser gestor, ser líder e tudo mais. Esquece que precisamos também ter as hands ou as mentes que a gente tenha heads especialistas que não necessariamente estejam envolvidos em gestão de pessoas, mas sim gestão de processos, de produtos e tudo mais. Para esse conteúdo, eu chamei aqui uma pessoa que trabalha um pouco voltada nesse universo de tecnologia e onde esse formato, acredito que nasceu e é mais presente. Não pesquisei a fundo, mas prometo procurar, mas acredito que o formato de carreira de especialista nasceu muito dessa demanda de tecnologia. Então, eu estou aqui com a Mariana Piloto, que ela é CHRO da Matera. Falei seu sobrenome certo, Mari? Oh, certíssimo. Posso chamar de Mari, né? Aquele Por bem, favor. que é que igual Mariana, quando me chama... parece que é minha mãe brigando comigo. Quando me chama de Leonardo, eu tenho a mesma impressão. Então, peraí, tá me chamando pelo chassi, assim, eu aquele lá, peraí, vamos pelo que a gente se conhece. Mari, é um prazer ter você aqui para a gente discutir e trazer para esse RH uma outra possibilidade para não perder esse talento. Porque, às vezes, a pessoa quer mais, mas não necessariamente uma liderança. Você percebe muito isso hoje no mercado de... Essa geração que a gente... Vamos não querendo entrar muito em disputa de gerações, mas temos uma geração que não quer ser líder, mas que, às vezes, é excelentemente técnica e ficaria... estacionada, né, estagnada dentro da estrutura da empresa. Você percebe isso como uma realidade muito clara ou ainda a gente está no começo dessa provocação com as empresas? Bom, antes de mais nada, Léo, obrigada pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando aí com um time de RH. Esse é um tema, depois eu fiquei me perguntando, falei, gente, você me deu um tema maravilhoso para poder discutir, né? Acho que as empresas hoje, né, olhando muito Brasil, acho que a gente ainda está um pouco atrasado nesse movimento, né? Porque, naturalmente, como você mesmo falou, como você abriu, né, o nosso bate-papo, qual é a tendência natural? Não, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ser bem remunerado, qual que vai ser meu próximo passo de carreira? Vou virar um executivo. Por quê? Porque essa é a opção, né, que as companhias tradicionais, elas têm isso muito orquestrado em orçamento, né? Então, é muito mais fácil você conseguir planejar uma carreira de gestão, porque é uma carreira mais consolidada, é uma carreira Você já sabe o próximo passo. Você já sabe o próximo passo, as organizações estão, né, trabalhando nesse formato há quantos anos, né? Mas nesse mundo nosso de tecnologia, a gente já enfrenta um movimento um pouco diferente, né? Porque, naturalmente, ainda mais a gente falando de jovens profissionais, uma geração, né, Z, um grupo aí da faixa dos 30 anos. Então, esse profissional, ele não quer mais aquele trabalho
onde ele não consiga ter a qualidade de vida dele. Porque qual é o exemplo que a gente dá hoje como líderes, né? Ele viu os pais dele em qual cenário, né? Eu falo isso por mim, né? Enfim, eu sou executiva aí há mais de 20 anos em RH. E, de fato, você tem uma vida que hoje eu consigo ter esse equilíbrio, mas quantas vezes não se trabalha 10, 12 horas, né? Eu saio do escritório, muitas vezes vou em casa, fico com meu filho e volto a trabalhar na sequência, né? Então, porque esse foi um jeito natural das coisas acontecerem, porque eu fui, teoricamente, treinada e modelada para esse modelo, né? E tá tudo bem. Só que o jovem hoje vendo seus pais nessa carga, nessa gestão, nessa pressão, se questionam, né? Por que eu vou ter isso? Né? E minha qualidade de vida? E meu tempo? Né? Antigamente a gente tinha um conceito, trabalhar para viver. Né? Agora é o viver para trabalhar. Né? Isso é o que a gente tem visto muito, né, em conversas, no nosso processo de talent acquisition. Então, os jovens têm se perguntado mais, qual o propósito de eu ir trabalhar? É muito mais o propósito e a geração de valor do que propriamente o status do cargo. Né? Status do cargo para você botar o quê no LinkedIn? Né? Eles não estão mais preocupados com isso. Pelo contrário, eles não sabem nem o que é isso, o que faz sentido. Sim, querem ter remuneração, querem ter mais um tempo livre, né? Mas, de qualquer forma, eles não querem o peso da responsabilidade de você ter uma gestão de equipes, de times. Né? Eu acho que esse é um grande paradigma que as empresas vão ter que começar a abrir um pouco a caixinha. E aí vamos ter discussões muito profundas sobre isso ainda nos próximos anos. Com certeza, está só começando. Está só começando, porque é recente, né? Quando você fala em carreira em Y, em W e tudo mais, né? Carreira Y, eu acho que é uma coisa um pouco mais estruturada, né? Porque você escolhe o nível da carreira que você quer. Não, eu quero gestão, mas eu sou um especialista. A gente fala aquela mosca branca, é a cadeira que vai acompanhando. Né? Hoje você já tem a cadeira em W, né? Que é o tridente que a gente fala. Você tem as opções, você pode navegar por uma carreira Y, uma carreira de gestão, mas você também pode ir para uma carreira de projeto. Né? Você quer trabalhar em diferentes núcleos. Né? Então, hoje você vai ser gerente de um projeto de um time, depois você vai trabalhar com outro time multidisciplinar. Você também tem a carreira em rede hoje. Né? A carreira em rede, você trabalha tanto horizontal, em hierarquia, na diagonal. Você hoje trabalha com uma equipe X, amanhã você está com outro líder. Então, você consegue se movimentar mais fácil. Você sai de uma cadeia de comando e controle para uma cadeia de você escolher aonde tem o seu propósito e o seu próprio valor para aquilo que você quer fazer. Porque a gente vem... Eu sou quase 40, né? Faço 40 esse ano. A gente vem daquele discurso que, tipo, se até os 30 você não é um diretor de uma empresa, você falhou na carreira. E a próxima geração já não está nessa... Não caiu nesse conto, né, Mari? Não caiu nesse discurso. Mas agora, Mari, me conta, o que o RH precisa aprender para conseguir proporcionar... Na verdade, vou refazer a pergunta. O que o RH precisa desaprender sobre crescimento profissional para deixar de tratar a liderança sobre o único caminho, assim como sendo eu dando feedback ou estruturando um programa de carreira com a minha empresa, só colocar níveis de gestão mesmo e não níveis de especialista. O que a gente precisa destruir nesse RH para a gente conseguir construir esse novo modelo? Acho que a gente está falando muito de reskilling, né? A gente tem que aprender e reaprender o tempo inteiro. Né? Eu acho que isso é para todos nós profissionais da área. Né? Então, se a gente fica estagnado no mesmo modelo, a gente vai morrer. Né? Vai morrer com a empresa que a gente está, no modelo que a gente está. Então, eu acredito muito que o RH ele precisa se adaptar um pouco mais no contexto. Né? A gente tem inteligência artificial aí que deixou de ser uma ferramenta de trabalho. Hoje ela orquestra o nosso trabalho. Né? Então, os jovens, os próprios profissionais, né, que já estão no nosso dia a dia, eles já usam a ferramenta como meio de acelerar seu skill, seu desenvolvimento. Então, na minha concepção, o RH ele tem que ampliar um pouco mais a sua visão, entender um pouco mais o contexto da companhia e sair um pouco da caixinha da pirâmide de hierarquia. Né? Como a gente pode trabalhar com equipes multidisciplinares? Né? Você tem diversos modelos, você consegue fazer um job rotation por projeto. Empresas de tecnologia talvez seja um pouco mais fácil. Você tem squads por produto, por entrega. Pods, agora que eles chamam também, que é um pouquinho diferente, né? Então, você consegue navegar e trabalhar de acordo com o projeto que você está se desenvolvendo, que você, de repente, aprendeu mais rápido em função da própria IA que está acompanhando esse modelo. Então, o RH ele tem que estar um pouco mais aberto, porque senão ele vai deixar de ser respeitado.
né? De novo, o mercado ainda é muito tradicional, né? E a gente tem que ter essa maturidade, essa flexibilidade de acompanhar um pouco mais o movimento e conversar, ter uma escuta ativa, conversar com as pessoas que estão dentro da companhia, né? Eu trabalho muito forte com o modelo de business partner, então a gente tem um conceito da gente olhar para dentro de casa, entender os movimentos, olhar para o mercado, olhar para fora, ver o que está acontecendo no mundo, pegar as melhores referências, as melhores práticas. E a gente tem que sair da zona do conforto, porque é uma zona de conforto você pegar e traçar uma trilha de carreira de gestão de desenvolvimento, é muito fácil. É isso que tem para hoje, né? E a gente tem que abrir, tem outras formas de carreira. Você hoje já tem 3, 4 tipos de carreiras diferentes que você tem que aprender, estudar e como implantar isso dentro de uma organização. E olhar até para você como RH, será que você quer se tornar um CHRO? É isso. Será que você não quer ser um analista super bem pago? Né? Também é um caminho válido, né? Eu acho que hoje, assim, por exemplo, eu olho por mim, né? Eu quero deixar um legado. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive essa sorte, né? Vamos dizer assim, de deixar um legado, das pessoas olharem e falarem, nossa, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que a Mari faz, né? Eu quero, putz, como é que eu faço para sentar naquela cadeira? Que eu acho que esse é um grande exemplo que você talvez está fazendo uma coisa legal, porque a pessoa olha e fala, eu quero sentar ali, eu quero fazer, o que eu preciso fazer para me desenvolver, para chegar nessa posição? Né? E não é fácil, né? Eu estudei muito a vida inteira, passei por empresas complexas, né? Então eu tive que me preparar muito para estar onde eu estou. Só que eu quero deixar o meu legado trabalhando com o meu time, trabalhando de uma forma que seja gostoso essa transição para uma carreira de gestão, que isso não é um fardo, isso não é um peso. Eu não estou abrindo mão da minha vida, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu tenho minha cachorra, eu tenho meu esporte, né? E eu tenho meu trabalho que eu amo. Então, a gente também tem que passar ao RH um pouco dessa paixão de que é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, uau, eu quero sentar nessa cadeira. Eu acho que quando a gente para pensar o impacto que nós temos na vida dos outros, é muito grande, né? E a gente é uma responsabilidade enorme. Então, eu acho que o RH tem que abrir um pouco mais a cabeça e também olhar e falar, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Né? Não é uma ideologia, mas é uma coisa que, de fato, amar o que faz. E não é mentira, estou aqui né, ao vivo, vou falar né, provavelmente algumas coisas né, assim, que não fazem né, muito contexto, mas é isso, eu acho que o colaborador novo hoje, ele olha e fala, eu quero sentar nessa cadeira. E é isso que eu quero deixar como legado né, para a minha gestão, para o meu time, para as empresas onde eu passei. No palco do RH Summit, essa é uma das perguntas que eu faço. Qual que é a meta da empresa? Que normalmente o RH fica ali, não sei, ou ouvi raramente. A segunda que eu faço é o que você quer para sua carreira. Você quer ser um diretor, você quer empreender em RH, você quer ser um analista e tá tudo bem, você quer ser um especialista. Para que caminho você quer seguir? Acho que você saber para onde você quer ir já te dá uma boa baliza. E acho que a próxima pergunta que eu vou fazer para a Mari é: será que a gente tem que perguntar para a pessoa que tem que verbalizar que ela não quer ser líder, isso tem que estar no nosso dia a dia de perceber que essa pessoa não quer? Ou é o RH que tem que virar e falar, não, você não serve para ser líder? Como é que funciona hoje na tua estrutura? Provavelmente o teu BP já sinaliza algumas pessoas que têm potencial de serem líderes, ou quem é um excelente técnico e quer ir para o outro lado, mas não parte de uma percepção única, né? Não. E sinceramente, assim, eu acho até, vamos dizer assim, audacioso demais dizer que o RH tem esse poder e esse papel de dizer o que você vai ser. Né? Eu desenvolvi com o meu time, né, a gente está implantando agora um assessment de uma autorreflexão que para os profissionais internos hoje, que a gente está pleiteando uma nova carreira e a pessoa se inscreve, se candidata para uma carreira executiva e não para uma carreira técnica, ele responde hoje um formulário, um assessment super bem elaborado que você já direciona. Eu não sei o que eu quero. E aí as perguntas são como se fossem estudos de caso que faz ele refletir como ele faria em determinadas situações. E no final vem um assessment super bacana, completo, que faz ele olhar e falar, uau, né, eu queria uma carreira de gestão, mas não é isso. Eu não vou ser feliz aqui, porque 80% está dizendo que eu sou uma carreira especialista. Eu gosto de ser dono dos meus projetos, eu gosto de agregar valor do que eu estou fazendo, mas eu quero fazer sozinho. Eu não quero fazer isso liderando um time. Eu quero pôr a mão na massa ali. Eu quero poder executar.
né? E tudo bem, o líder executa muito, eu executo muito o tempo inteiro, mas eu junto com o meu time. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer junto com o meu time. Se botar para fazer sozinha, eu não vou ser tão feliz quanto eu sou hoje. Em certas situações a gente vai ter que fazer. Então, esse processo de assessment é uma coisa muito bacana que a gente criou internamente com o meu time de cultura e desenvolvimento, que assim, eu fiquei extremamente realizada quando eu vi esse material pronto, porque você faz a pessoa refletir. E também, Léo, tá tudo bem o profissional falar, Mariana, eu não quero ser líder. Porque as empresas julgam você não querer ser líder. Ué, por que não? Como assim? Você não quer uma carreira executiva? Como não, né? E muito pelo contrário, eu acho que quando vem e parte do colaborador isso, para mim isso é um sinal de maturidade, isso é um sinal de autorreflexão, de que se conhece, sabe o que quer. Consciência, né? E que eu quero um profissional desse na minha equipe de qualquer maneira. Eu quero esse profissional na empresa, porque ele tem consciência do que ele quer e do que ele não quer. E nós, como RH, a gente tem que dar ferramentas para ajudá-lo a tomar esse tipo de decisão. Né? E aí que é o nosso papel de ser um papel agregador. E não de olhar isso e falar, nossa, ele não tem ambição para querer ser um líder, imagina. Nossa. Né? Muito pelo contrário, ele tem sim, só que a ambição dele é num outro contexto. Ele quer ser técnico especialista e ok. É o que ele quer. Por que eu vou pegar uma pessoa que não quer ser líder e colocar numa cadeira, enfiar a goela abaixo, porque eu perco duplamente. Eu perco o líder e eu perco o técnico que ele era. Porque o que vai acontecer? Eu vou desengajar o time. Eu vou ter um turnover. E é isso que eu quero para a companhia? E o quanto o potencial que essa pessoa tem de destruir uma equipe. Total, porque ele está infeliz, não é aquilo que ele quer, o time sente, então você perde o time. Então imagina o custo para a companhia, talvez seja até mais caro você ter esse turnover, você perder duplamente esse profissional, do que de repente você investir em determinados outros tipos de carreira, que você tem que acompanhar a remuneração de um executivo por uma carreira YW, não quer dizer que você não possa ter remunerações similares. Transforma aquela equipe numa zona de guerra. É isso. E aí, aqui eu vou puxar a orelhinha do RH, Mari, quando... para não distorcer as coisas, eu gosto de ter muito claro. A gente tomar cuidado que, tipo, para manter aquele profissional, eu coloco ele numa cadeira de especialista porque ele quer crescer a qualquer custo financeiramente. De novo, vai voltar no assessment que você falou. É o autoconhecimento, é ter os processos desenhados e não é quando a pessoa quer. Acho que é essa conversa que precisa existir. E isso não ser como um tapa-fúria. Eu não gosto do termo retenção. Certo. Porque pra mim, quando alguém fala retenção, parece que eu tô prendendo, amarrando a pessoa na mesa. Alguém que não é pra ficar. E normalmente as empresas, quais são as políticas de retenção mais em vigor no momento? Eu dou um aumento que já deveria ter sido dado naquele momento para manter a pessoa, para ficar com ela. Ou eu dou uma promoção que já deveria ter acontecido, ou nem deveria, para manter aquela pessoa. Então, por isso que eu falo da distorção, para a gente tomar cuidado para não usar isso como uma moeda ferramenta de troca aí, né? Isso. Porque daí você mexe na cultura. Você cria uma cultura de que, para ganhar mais ou ser promovido, eu tenho que fazer o quê? Pedir demissão. Então, só o puxãozinho de orelha aqui para a gente cuidar, com esse risco para a gente não cair nisso. Eu acho que entra muito no assessment que você mencionou, gostei muito disso, é uma direção para a pessoa. Peraí, ela quer crescer. Todos nós queremos, normalmente. E quem não quer também tá tudo bem. Mas para onde ela vai, tem tantas possibilidades. Tantas. E não é claro, muitas vezes, porque, de novo, as organizações mais tradicionais, o conceito muito claro e muito bem organizado é o carreira de gestão. Que já é estruturado. Você tem trilhas de carreira, né? Eu hoje, por exemplo, eu formo minha primeira gestão, né? Então eu promovi alguém para um cargo de entrada, um coordenador, ou um gerente júnior. Eu tenho todo um programa de acompanhamento, de onboarding dessa nova cadeira de gestão, porque o cara é colocado lá e se vira. E aí, de novo, a gente tem um risco, e eu penso nisso como RH, e eu converso isso muito com o meu time, a nossa responsabilidade com essas pessoas é muito grande. Né? Porque esse é um ponto que eu acho que o jovem hoje olha e fala, eu não quero ter essa responsabilidade toda, porque eu sinto pressão de cima do meu chefe, eu vou ter pressão de baixo do meu time. Para que eu não isso quero. Tudo? Eu quero ser feliz, eu não quero ter um burnout. Né? E a gente tem que cuidar desses profissionais. Então, a Matera hoje, por exemplo, a gente tem N programas, né, como Psicologia Viva, que ajuda nesse contexto, né, de trabalhar psicologicamente o estresse emocional. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio para que a pessoa olhe e fale, eu tenho possibilidades de crescer aqui dentro e eu não vou ser julgado se eu não quiser uma cadeira executiva.
Acho que é o primeiro ponto, assim. A gente está terminando o tempinho aqui, passa rápido, né, Mari? Nossa. Mas o assunto daria uma aula Daria. gigantesca. Inclusive, estou frustrado revelando esse momento que todas as conversas eu queria conversar mais. Eu sou sempre assim, né? Eu quero conversar mais, quero entender mais como funciona, mas acho que é um bom ponto para esse RH começar a estudar sobre o tal futuro do trabalho que tanto se fala. Sim. O que a gente constrói a partir de agora? A carreira de especialista, para onde essa pessoa vai? Você mesmo é um profissional inserido nisso. Você pode ter um excelente especialista em RH, em People Analytics, em várias áreas que a gente tem dentro dos nossos subsistemas. E às vezes você foi condicionado a pensar que você tem que ser um líder. Será que você quer? Então, tem uma amiga minha que ela é uma ótima BP. E ela tá ali, tipo, tranquila e ela não quer assumir uma liderança. Só que na empresa que ela tá não existe essa carreira de especialista, lógico. Então, ela está construindo muito isso, que também é uma empresa que está disposta a ouvir que existe essa possibilidade. E aí, Mari, quem quer saber mais sobre como construir isso, o que você faz na matéria, o que você faz sobre esse assessment, que eu tenho certeza que a galera deve estar infernizando aqui no chat para perguntar que assessment é esse, que se dá para compartilhar. Depois vocês perguntam para a Mari lá no LinkedIn, tá? Que eu não vou soltar aqui, porque senão vai sobrecarregar o assessment dela e eu nem sei se ela pode liberar. É feito, não, a gente ainda não pode liberar uma ferramenta de uso próprio, mas sim a gente pode compartilhar com todo prazer, né, essas melhores práticas do trabalho, né? E aí, Léo, só um último ponto como reflexão, né, que eu acho importante, é a gente se perguntar como RH, né? Assim, quando a gente tem duas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Quem quer ser o próximo líder? Ou se eu quero gerar valor para o negócio e para a companhia? Porque a gente sai da estrutura de hierarquia e vai para uma estrutura de gerar valor para o negócio. Eu acho que são perguntas que a gente tem que fazer, né, até para a gente colocar em prática cadeiras diferentes, carreiras diferentes e ser mais atrativo hoje para essa geração que está chegando aí. Conectando com o conteúdo da aula anterior, leitura de cenário. A gente saber ler o cenário muito bem. O anterior eu falei de diagnóstico e eu vou indo para trás. Então, estão encadeando muito bem os conteúdos. Mari, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Procurem a Mari no LinkedIn para trocar com ela, façam perguntas, respeitando o tempo e a saúde mental dela, tá? Não é aquilo, mandei agora, quero que a Mari me responda agora. Calma, gente, devagar. A pessoa, no tempo dela, ela responde, claro. Mari, mas muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa estrutura e para os nossos RHs pensarem que não é só a liderança o único caminho, tá? Sem dúvida. Daqui a pouco a gente volta com um conteúdo um pouquinho mais espinhoso, tá, Mari? Uau. A gente vai falar de primeira liderança e um assunto que ninguém é treinado para fazer. Demissão. É complicado. Nunca seríamos 100% treinados para isso. Exatamente. Então, roda o comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um conteúdo aqui do RH Talks. Obrigada, Léo. Obrigado.